O soneca vai destruir a sua produtividade. Às vezes imaginamos que o nosso dia deveria ter 30 horas, 36 horas, 40 horas, mas o que esteja acontecendo com você é que a ideia não é aumentar a quantidade de tempo, mas sim reduzir a quantidade de distrações. A produtividade, ela perpassa ainda por você saber diferenças entre se ocupar e produzir. Se este é o seu caso, fica comigo. Nós estamos iniciando o podcast de número 249. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Antes de adentrarmos a temática do episódio 249, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, ativa as notificações e deixa efetivamente as 5 estrelas. Assim você estará evidenciando o quanto o podcast tem impactado positivamente na sua jornada. Não deixa para fazer depois, porque se você deixar para fazer depois, o que é que vai acontecer? Você vai procrastinar. Aliás, a procrastinação é algo que se tornou muito presente na vida dos concurseiros e concurseiras. Se é o seu caso, está na hora de você modificar esse cenário com as pequenas atitudes. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, deixa o seu joinha. A temática do episódio de hoje é uma frase que eu trago, que é a seguinte: o soneca, ele vai destruir a sua produtividade. E o que é o soneca? É quando você coloca o alarme e você coloca, por exemplo, este alarme para as 6 horas da manhã, porque você entende que precisa acordar naquele horário. Só que o despertador toca às 6 da manhã e o que é que você faz? Você clica em adiar. Clica em adiar. Quando você clica em adiar, ele vai tocar novamente, a depender, claro, do telefone. No meu caso, ele já não toca, ele toca com 10 minutos, depois com 9, depois com 8, ele vai diminuindo. Então, ele vai tocar às 6h10, por exemplo. Tocou 6h10. E aí você não acordou de novo, e você vai lá e clica de novo para acordar às 6h20. E de repente você imagina que aqueles 20 minutos, ele de alguma forma vai gerar uma redução do seu cansaço, você vai conseguir dormir 20 minutos a mais, mas aí é que surge o grande detalhe. Qual é o impacto que esses 20 minutos ele gera, por exemplo, nos fatores posteriores, nas etapas posteriores? Por exemplo, quando você dorme 20 minutos além do tempo que foi planejado, você consegue preparar um café de qualidade, um café da manhã de qualidade, ou você de repente já toma o café em pé, engolindo a comida, porque você precisa chegar no trabalho na hora certa. E eu estou falando, sabe de quem? Do Alan Vinícius de um tempo atrás. Eu estou falando exatamente do período, por exemplo, que eu tinha aula pela manhã. E o que, que eu fazia? Eu tinha tido aula à noite, às vezes, em 2 ou 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, durante, por exemplo, o ano de 2013 foi um dos anos que eu mais dei aula em termos de horas líquidas. Eu cheguei a dar 11 horas de aulas por dia. No ACEST, durante o período, a gente fazia de 8 às 12, depois a gente fazia de 14 às 18, depois das 19 às 22. Imagina 11 horas no nível de concentração só na sala de aula. E eu não estou falando nem da gestão do ACERT, tá? Da gestão pedagógica e dos outros pontos que eu gerencio no ACERT. Então, pensa comigo, era inteiramente na sala. Só que imagina como é que eu acordava no outro dia, porque imagina que eu tinha aula no outro dia pela manhã às 8 da manhã. Nessa época eu não era professor exclusivo do Acert. Apesar do Acert ser fundado por mim, nesta época o Acert ainda estava em processo de ascensão, então eu dava aula também em outros cursos. Então presta atenção.
Quando eu colocava 6 horas o alarme, eu falava, meu Deus, não é possível que já deu 6 horas. Não é possível, não é possível, porque o cansaço era muito grande. Então eu entendo você. Eu sei que você não coloca o apertar do soneca, porque de repente você é negligente, porque de repente você de fato quer burlar e de repente quer ser improdutivo. Eu sei que não é isso. Eu sei, aliás, a procrastinação ela é muito diferente de preguiça, tá, gente? Muita gente confunde isso. O procrastinador, diferente do preguiçoso, aliás, o preguiçoso é aquela pessoa que se vangloria por não conseguir executar uma tarefa. O procrastinador não. O procrastinador ele sofre por não conseguir executar uma tarefa. Então, o que que acontecia? Eu não conseguia acordar. Eu colocava o soneca para 6h10, daqui a pouco era 6h20, a depender do nível de cansaço era 6h30. E eu tinha que estar, imagina o seguinte, eu na paralela eu tinha que sair para estar em Brotas às 8 da manhã. Só que nesse inteirinho eu teria que fazer o quê? Olha só, eu tinha que acordar e nesse acordar eu tinha que fazer todo o processo de higiene pessoal. Às vezes eu fazia diversas postagens de questões ainda, tá? A ferramenta à época não era o Telegram, nós tínhamos outras ferramentas como por exemplo o WhatsApp. Então eu tinha que criar as questões, eu tinha que me deslocar até o Acerte, então da paralela até o Acerte que ficava em Brotas, na Dom João VI, na nossa segunda sede. E eu tinha que fazer isso chegando até as 8 da manhã. Imagina o caos da Avenida Paralela, para quem é de Salvador, o caos do Iguatemi, o caos de Brotas, e eu tinha que passar por toda. É verdade, não. Do Iguatemi, quando eu falo nessa parte da rodoviária, depois tinha o caos, toda a ACM ali, porque não tinha ainda aqueles complexos de viadutos, não tinha um BRT ainda, não tinha metrô, então o trânsito ele ainda era mais caótico até eu subi para Brotas. Quando subia para Brotas, eu falava, cheguei perto. Não, quando subia para Brotas, ainda era um engarrafamento quilométrico. Então, aqueles 30 minutos, aqueles 20 minutos ou aqueles 10 minutos que aparentemente eu consegui dormir mais, me geravam um nível de estresse e ansiedade para o resto do dia. Então, quando a gente raciocina os primeiros minutos da manhã, quando você acorda, saiba que os primeiros minutos, eu coloco aqui, você sabia que os primeiros minutos do seu dia acabam definindo a sua produtividade. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por conhecimento de causa. E eu não estou falando nem das pessoas que eu mentoro agora, eu estou falando realmente do que sempre aconteceu antes de eu me dedicar a esse cenário de produtividade, o que acontecia comigo lá atrás. Então, o que que eu tinha, o que que eu observava que de repente eu gerava um processo de empenho, era um sacrifício acordar, mas eu tinha um empenho, eu acordava, mas eu ainda chegava atrasado. Então, quando você chega atrasado em um local, o que é que já acontecia? Eu já me sentia mal. Por quê? Porque apesar de eu ter lá em cima o nível de responsabilidade, eu estava tendo uma atitude que não era melhor, que era não conseguir chegar naquele horário. Então, isso talvez para as outras pessoas que não estavam vendo o bastidor naquele momento, que não sabiam o que tinha acontecido, poderia imaginar que eu não estava dando a devida importância àquelas pessoas que estavam ali naquele horário. E não era nada daquilo. Isso acontecia porque eu estava tomando uma atitude que não era a melhor. Por isso que eu trago que o soneca, ele vai destruir a sua produtividade. E nessa linha, como é que você se sente quando você acorda hoje? Pensa hoje. Quando você acorda, como é que você se sente? Você começa a dizer, meu Deus, exatamente como eu falava lá atrás, meu Deus, mais um dia, meu Deus, já deu de manhã, não aguento mais. Quando é que isso vai acabar? Como é que você acorda? Ou como você diz, acordei, hoje é mais um dia de fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje é mais um dia de fazer o meu sonho prosperar. Hoje é mais um dia de eu criar um podcast maravilhoso e as pessoas dizerem assim: Meu Deus do céu, parece que você está aqui em casa, vendo tudo o que acontece. Parece que foi feito exatamente para mim. Parece que foi feito exatamente nesse momento. Eu acabei de ler o depoimento, por exemplo, da Adriana Patrícia. Ela acabou de me dizer isso.
Imagina com a turbina que eu entro para fazer este episódio. Ou, como eu brinco sempre, a Soraya. A Soraya é a rainha dos podcasts. Porque eu mando podcast para ela, ela manda para mim de volta. O último que ela me mandou tinha 8 minutos. Imagina, imagina. Mas com todo carinho, Soraya, você sabe que você fica sem graça quando eu falo isso. Eu já falo para lhe abusar mesmo. Mas você estava lá presente, estava guerreira, efetivamente com diversos papéis que cumpre e estava presente. É assim, eu estou falando ontem por conta do primeiro dia do minicurso. Hoje nós temos o dia 2, se você estiver ouvindo, na terça-feira, 15 de julho. Então, o que é que precisa estar cristalino na sua cabeça? Quando você acorda, você fala assim: como é que eu venço soneca? Você vai precisar criar algo que você gere no seu cérebro um gatilho, ou seja, uma etiqueta. Quem estava no evento presencial de ontem, eu falei muito sobre etiqueta, uma etiqueta para fazer você levantar. Porque hoje, quando está no despertador, você está habituada a esticar o braço e pufo, soneca. Isso virou um hábito e procrastinar é um hábito. Sim, a boa notícia é que se procrastinar é um hábito, eu consigo também modificar esse hábito. Então, ao invés de esticar o botão e apertar, cria um gatilho. Um, dois, três, dois, um, levantei. Um, dois, três, vamos! Bora, já amanheceu, acorda! Não sei, você vai criar o seu. Você vai criar o seu. Você vai criar o seu. No meu caso, por exemplo, se eu consigo ter uma situação mais reflexiva, a minha mente, ela já está habituada a falar assim: como é que você vai se sentir daqui a 1 hora se você levantar agora? E como é que você vai se sentir daqui a 1 hora se você levantar daqui a 30 minutos? Essa primeira. Isso já me faz levantar. Porque eu sei que se eu levantar 30 minutos depois, isso vai gerar uma linha improdutiva ou uma linha de atraso em termos de cumprimento das atividades para o resto do dia. E pode impactar na minha alimentação, pode impactar na minha atividade física que eu não consiga executar. Vai faltar tempo para alguma atividade. E, em regra, é uma atividade que é muito importante, é uma atividade que é essencial, e uma atividade que não poderia ser preterida. Então, esse é o grande ponto. É isso que você vai precisar enxergar, que aqueles 30 minutos lá atrás, ele vai gerar um prejuízo em alguma coisa, que pode ser desde a sua credibilidade no trabalho, porque você está chegando tarde, mesmo tendo uma característica forte de responsabilidade, perpassando por uma ausência de uma alimentação saudável, perpassando por pegar mais engarrafamento, perpassando efetivamente por não conseguir cumprir atividade física, enfim, alguma atividade ficar de fora, perpassando por não conseguir lá no final do dia estudar como deveria, porque naturalmente não deu tempo. E ainda nesse ponto, como seria a sua vida se você tivesse a força de modificar esse tipo de atitude que gera a procrastinação? Se a procrastinação não existisse na sua vida, como é que seria a sua vida? Imagina agora, conta para mim nos comentários. Certamente, eu vou adorar ler cada comentário sobre como é que o podcast do professor Alan Vinícius tem te ajudado tem ajudado você a se livrar, tem ajudado você a melhorar a sua produtividade e efetivamente se livrar da procrastinação. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que certamente ao longo do episódio você teve alguns insights. Você lembrou dela, encaminha para ela. Você só pode encaminhar para uma pessoa, é a nossa regra aqui no podcast. Caminha para ela, diz para ela que você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Diz para ela por que você escolheu ela. Faça a diferença na vida das pessoas. Não tenha dúvida que o universo ele vai retribuir isso para você. Faça a diferença na vida das pessoas. Isso vai trazer algo muito, muito, muito grandioso dentro de você. Além disso, talvez você sente para estudar, mas não saiba qual caminho você deve percorrer. Talvez você queira muito a aprovação, mas quando você senta para estudar, você roda, 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 roda e parece que não sai do lugar. Talvez isso esteja lhe frustrando de uma forma muito acentuada. E para você mudar isso,
Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Então, na descrição desse episódio, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, é o 719-9381-1035, assim como o direct do meu Instagram, é o @prof.alanvinicius. Manda mensagem, diz assim, professor, preciso de ajuda em relação ao planejamento e à organização dos meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 250. Valeu, grande abraço.